E eu quero que você abra a Bíblia neste versículo que lemos, que foi 1 Tessalonicenses 5:23, e abra em 1 Coríntios 11:26, para que façamos um paralelo e entendamos o tempo em que nós estamos vivendo e o que precisamos fazer neste tempo. Paulo escreve aos Coríntios acerca da celebração da Santa Ceia do Senhor, e no capítulo 11, no versículo 26, ele diz algo fantástico, lembrando os irmãos que o que ele escreveu, ele disse que recebeu do Senhor. Eu recebi do Senhor aquilo que eu vos ensinei. E no versículo 26 ele disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele aponta para o fim entre aspas, uma mensagem escatológica acerca do arrebatamento. Aí vai Paulo agora, escreve aos Tessalonicenses sobre diversos preceitos, e no final faz um voto apostólico e diz: o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Em outra tradução diz: vos santifique completamente. Ou seja, o homem na sua triunidade. Santificar o homem na sua triunidade é santificá-lo no espírito, na alma e no corpo. Mas qual é o propósito em que o homem seja conservado santo ou irrepreensível para que ele possa ser arrebatado? Ele diz: irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certamente, este período de pandemia, Deus deu uma peneirada nos chamados cristãos e deu uma pequena sacudida e um pequeno sopro, e muitos não estão mais dentro da peneira de Deus, pularam fora. Por quê? Porque era palha. Glória a Deus. E nós sabemos que quando se peneira e que se joga, o vento leva a palha, mas não leva o grão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, essa pandemia, como diz Paulo, o mesmo Paulo, aos Romanos, ele disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e se pôde sim ter uma visão acerca de muitos que professavam a fé cristã e que realmente, com estes embates da vida, com esta pandemia, muitos saíram fora e não foram persistentes naquilo que dizia acreditar. E esta noite eu trouxe esses dois textos para falar sobre este tempo, que é um tempo que necessariamente nós precisamos estarmos prontos, precisamos estarmos preparados, porque é tempo de santidade. Diga comigo: tempo de santidade.
E eu quero dar seguramente 3 razões pelas quais você possa entender porque o tempo é tempo de santidade. A primeira delas está em 1 João 5:19, está escrito, João escreveu: sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Levante a mão. Se você que está em casa também é de Deus, levante a mão. Então João disse: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Glória a Deus. Então a primeira grande verdade é que o mundo jaz no maligno. E porque o mundo jaz no maligno, nós não podemos perder a nossa identidade com Deus ou de Deus, que é a santidade. Em segundo lugar, é o amor. O amor está escrito, meus amados irmãos, em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, a igreja continua, o amor de muitos, exatamente, o amor de muitos está esfriando. E por que não dizer, neste período muita gente não só esfriou, aleluia, muita gente não resistiu ao frio do pecado, muita gente morreram espiritualmente. A terceira razão, meus amados e queridos irmãos, está em 1 João 2:25, é que esta igreja, eu disse, esta igreja, este povo está debaixo de uma promessa. 1 João 2:25, o apóstolo disse: esta é a promessa de Deus, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que há caminhos que parecem direito para o homem, mas o final dele é a morte. A Bíblia, meus amados, vai nos dizer que para o entendido o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está para baixo. E ser cristão é a melhor coisa do mundo, porém não é tudo. Precisamos ser cristão no sentido lato e pleno da etimologia da palavra, que é ser seguidor e servidor da pessoa maravilhosa de Cristo. Ser cristão é andar nos passos do Senhor Jesus Cristo. Ser cristão é estar debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. Ser cristão é ser luz do mundo. Ser cristão é ser sal da terra, disse o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, por que nós tomamos este texto? Por causa do tempo. Estamos na última hora, já disse o apóstolo João: filhinhos, é já a última hora. E na última hora é tempo de santidade. E no tempo de santidade, seguramente, nós precisamos nos desprender de tudo quanto é terreno e nos ligar a tudo quanto é celestial. Nos últimos tempos nós precisamos sair desse sistema diabólico implantado por Satanás no mundo em que nós vivemos, no mundo em que nós estamos vivendo. Neste tempo nós precisamos com diligência servir ao Senhor sem nenhuma reserva. Nesses últimos tempos precisamos sim sermos aqueles filhos obedientes que está pronto a fazer a vontade do Pai Celestial. Nós precisamos sair, nós precisamos servir e nós precisamos estar preparados para subir. Oh, quem quer ir para o céu aqui? Só quem quer ir. É o anelo da igreja. Maranata, Maranata.
Aí o apóstolo vai dizer, o mesmo Deus de paz vos santifique. Santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Quando na formação do homem, glória a Deus, o homem tornou-se um espírito, porque recebeu a essência de Deus, o sopro nas suas narinas, glória a Deus. Então era o homem espírito, era o homem alma e era o homem um corpo, glória a Deus. Mas com a queda houve uma inversão de valores, não era mais um espírito, uma alma e um corpo, agora era, aleluia, uma alma, e agora digo, um corpo, uma alma e um espírito. Eu não entendi, pastor. Vai entender. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E o que é um homem natural? É um homem que obedece o comando da sua própria vontade, ou seja, da sua natureza caída. É o homem terreno, é o homem que atenta para as coisas de baixo, e isto aconteceu porque o homem resolve desobedecer a Deus, aleluia. Então este homem passou a ser carnal, aleluia. E o homem espiritual é aquele homem renascido de novo pelo poder do Espírito Santo. Assim, a exemplo do apóstolo São Paulo, louvado seja o nome do Senhor, que respirava ameaças e mortes, mas quando caiu do cavalo, da sua cavalgadura, aleluia, que ele experimentou o novo nascimento. A partir daquele momento ele tornou-se nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e agora sim ele proclamava o evangelho da salvação de Deus e mostrava o caminho para o céu. É tempo de buscar a Deus. Eu disse, é tempo de buscar a Deus em oração. Eu disse, é tempo de buscar a Deus em oração. Paulo disse, orai sem cessar. E não adianta, meus amados e queridos irmãos, alguém dizer que ama e serve a Deus se não tem uma vida de oração. A vida de oração do cristão é como o ar na vida de um ser humano. Se comprimir este ar, ele morre. E se tirar o crente da oração, ele também morre espiritualmente. E o crente que não ora, ele está fora da peleja. Um crente que não ora, ele não tem visões, não tem revelação, ele não tem poder, não tem fogo na vida. Ele é frio, ele é desanimado, ele é desorientado, ele não anda na direção do Espírito Santo, mas na sua própria direção. Queridos, não basta passar pela vida. Eu já disse isso outras vezes aqui. Não basta passar pela vida. Nós precisamos não só passar, mas deixar uma marca. Aleluia, a Bíblia vai nos revelar, vai nos mostrar, vai nos dizer que Daniel entra na Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, contra contra a sua própria vontade, como muitas vezes nós entramos em determinadas situações ou lugares contra a nossa própria vontade. Porém, em qualquer que seja o lugar que um cristão verdadeiro esteja, ele muda a situação, ele muda o lugar. O cristão, ele não se deixa influenciar, mas ele influencia no lugar aonde ele está, se ele tiver ligação com Deus através da oração. Não basta viver simplesmente respirando, você precisa respirar o bom hálito de Cristo. Você precisa viver e viver com um propósito. Daniel entra na Babilônia
Mas a Bíblia diz que ele fez 2 grandes propósitos. O primeiro, de não se contaminar. Será que você, que é um cristão, que está no mundo, será que você vive neste mundo sem se contaminar? Eu já vi muitos crentes conformados dizer: pastor, isto é impossível. Isto não é impossível não, Senhor. Isto é possível, mas só é possível para quem crê, só é possível para quem ora, porque quem crê ora e quem ora crê. Louvado seja o nome do Senhor. Noé, ele conseguiu, numa geração pior do que a nossa, entrar na arca e com ele toda a sua família. E será que você está dentro da arca ou será que você está fora da arca? Daniel entra na Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, mas ele entrou com um propósito, e o propósito de Daniel qual era? Era de vencer. E sabe por que ele venceu? Porque ele não se apartou dos seus propósitos. Ele manteve na Babilônia uma vida de oração. Nada, absolutamente nada, impediu Daniel de manter a sua comunhão com Deus. E o que é que está impedindo vocês de manter a comunhão com Deus? O que é que está tirando você da vida de oração? Aleluia. Tempo de santidade é tempo de oração, porque se não ora, não há santidade. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, Pedro o apóstolo diz: mas como? Mas sede santo, como vosso Pai Celestial é santo. Santidade. Porque nós precisamos atravessar este mundo sem nos contaminar com ele. E tem muita gente que não está conseguindo passar sem se contaminar, por conta do WhatsApp, por conta do Facebook, por conta dos bate-papos da internet, por conta de vidas dissolutas, por conta de cristãos que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a santidade, cristão que até toma ceia, mas toma ceia indignamente e toma para a sua própria condenação, não discernindo, disse Paulo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Escute, meus amados e queridos irmãos, aquele sangue que foi derramado lá no Calvário, ele não pode ser anulado. O propósito daquele sangue não foi apenas nos trazer proteção, mas também trazer santificação. Entenda a ceia do Senhor. Entenda a santa ceia do Senhor. Para Israel era Páscoa. E Páscoa era o que? Livramento. E Páscoa era o que? Juízo. E Páscoa era o que? Cumprimento de uma promessa feita a Abraão. Aleluia. E o que Deus disse? Disse: olha, toda família, toda casa tem que ter cordeiro. Diga cordeiro dentro de casa. Tem cordeiro dentro da tua casa? Tem cordeiro dentro da tua vida? Porque se não tiver cordeiro não tem santidade. Aleluia. Agora escutem. Antes do cordeiro entrar na casa, antes do cordeiro ser imolado, a casa primeiro passava por uma limpeza. E tudo que não era levedado era tirado de dentro de casa.
Escute, a bagunça que o diabo faz na vida do homem, Jesus antes de entrar, ele faz uma limpeza. E depois que ele limpa, ele entra. E depois que ele entra, ele marca com sangue e diz: aqui Satanás não tem direito. É tempo de buscar a Deus em oração. Escute, nós não temos muito tempo hoje, que é culto de Santa Ceia, é de doutrina, mas de Santa Ceia também. Aleluia. Mas eu não posso deixar de dizer a você que é tempo de dizer não. Diga: é tempo. Foi fraco. Diga: é tempo de dizer não. De dizer não a tudo que tentar, aponto para você, diga, me tirar do centro da vontade de Deus. Então nós estamos nesse tempo. Escute, irmãos, escute você que está me escutando na sua casa, onde quer que você esteja. Não é tempo de brincar de crente. Leve a sério esse negócio de igreja, porque eu estou falando de igreja. Não estou falando de religião, estou falando de igreja corpo de Cristo, estou falando de igreja noiva do Cordeiro, estou falando de igreja diferente de que muitas pessoas entendem por igreja, como prédio de alvenaria, como catedral, como isso ou com aquilo. Igreja é muito mais do que isso, é um corpo vivo, santo e poderoso, onde Deus habita nele por meio do seu Espírito Santo. Aleluia! Remaichon que donese ande subiabe fico tilamarabacobanabacaia. A minha Bíblia vai dizer que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós vivemos numa época de engano, em que o falso está junto do verdadeiro. Então estamos na época do falso mestre, do falso profeta, do falso ensinador, do falso irmão, do amante de si mesmo, do amante do dinheiro. Meus amados e queridos irmãos, estão transformando a igreja, entre aspas, em muitas coisas, mas a noiva do Cordeiro estará adornada, esperando a toque da trombeta, porque ela é santa e vai subir. 1 João 2,6, o apóstolo João vai dizer: aquele que diz está nele. Ah, pastor, eu também sou crente. Ótimo. Como é que você anda? Como é que você anda? Falsificando a palavra? Como é que você anda? Falando a verdade ou mentindo? Como é que você anda? Enganando? Como é que você anda? Adulterando? Como é que você anda? Se prostituindo? Como é que você anda? Jogando jogo de sorte e azar? Como é que você anda? Vestido dignamente ou expondo seu corpo à vitrina de Satanás? Como é que você anda? Como é que você fala? Você fala o quê? O que sai da tua boca? A Bíblia diz que não pode de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água. Você não pode dar glória a Deus aqui e chamar palavrão em nome na sua casa ou no seu trabalho. O que você faz? O que você diz? Como você anda? Como é a sua vida íntima? Diga diante de Deus para poder comer desse pão e beber desse cálice. Porque Deus não é míope, nem é cego. Deus está vendo, e quem bebe e come dignamente. Ou você vai arrumar desculpas para os seus erros, ou você vai arrumar desculpa para o seu pecado. O apóstolo disse: olha, Jesus, eu aprendi dele.
Ele não disse aprendi de pastor, que não é errado aprender de pastor, verdadeiramente pastor. Mas ele diz, eu aprendi direto do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu aprendi dele. E ele me ensinou que eu tinha que comer em memória dele, para que fizesse valer a lembrança do seu sacrifício. Eu não posso deixar de participar da ceia, porque eu não participar da ceia, eu estou esquecendo daquilo que ele fez por mim, que ele sofreu. E tem crente 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem tomar Santa Ceia. Diz, pastor, o senhor sabe? Eu digo, sei que você está fora da comunhão e que você não pode tomar hoje a Santa Ceia, se você já está com 3 que ainda não tomou. Aleluia! Pastor, por quê? É só ler a Bíblia. Não dá para glória e chão. Sobe como a raiz de Surya Mahaya. Arió choraba condaraba candaramanaya. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 8, aleluia, me acompanhem por favor. Louvado seja Deus, aleluia, capítulo 8, versículo 37, Paulo diz, em todas estas coisas, se você em casa puder abrir a sua Bíblia, abra. Romanos 8. Paulo diz, em todas estas coisas. Que coisas, Paulo? Acusações. Glória a Deus. Acusações feitas. Tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, mesmo sendo entregue à morte. Em todas estas coisas, disse Paulo, somos mais do que vencedores. Escute. É tempo de buscar a Deus em oração. É tempo de dizer não a tudo quanto tentar te tirar do centro da vontade de Deus. O diabo não é sábio nem sabido, ele é sagaz. E ele tenta lhe enganar de forma afetuosa, amorosa, com sapato de lã. Quando ele não consegue, de uma forma amistosa, ele te ameaça. Ele tira o que você gosta. E Deus permite. Porque Deus prova, mas Deus não desampara. Aí vem o apóstolo e diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu pergunto, Deus é na sua vida? É ou não é? Você tem alguma dúvida que Deus é com você? Você tem alguma dúvida que Deus é por você? Se Deus é por você, quem será contra você? Pastor, ninguém. Ninguém não. Se Deus é por você e com você, o mundo é contra você. O diabo é contra você. A própria carne é contra você. Que diremos, pois, estas coisas? Aí vem o versículo 32 do capítulo 8. Paulo diz, aquele, falando de Deus, aquele que não poupou
o seu próprio Filho, antes o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe por quê Cristo venceu? Porque Deus era com ele e o Espírito estava nele. Por que Jesus venceu? Porque Deus era com ele, era por ele, e o Espírito Santo estava nele. Lá no batismo, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba quando o céu se abriu, e Deus se levantou e disse: este é meu Filho amado, em quem está toda a minha alegria e quem está todo o meu contentamento. Glória a Deus. O Espírito pousou sobre ele em forma corpórea de pomba. E sobre mim, sobre você, o Espírito pousou em forma de labareda de fogo para você ser cheio do Espírito Santo. E Deus dizer: eu sou contigo. Tempo de dizer não. Não a quê? A tudo quanto entristecer o Espírito Santo. A tudo quanto a palavra de Deus condenar. Não basta ser crente, tem que ser santo. Não basta ser crente, tem que ser diferente. Não basta ser crente, tem que viver como crente, andar como crente, falar como crente. Como você acha que aqueles meninos, Daniel e aqueles 3 adolescentes andaram na Babilônia? Será que eles andaram como andavam os babilônicos? Certamente não. Eles andavam como luz. E aonde eles passavam, dizia diferente esses moços, né? É porque eles são os hebreus. Aonde você passar, o diabo tem que reconhecer que você é crente, que você é salvo, que você é luz. Aqueles moços que mesmo afrontado, eles não negaram a sua fé. Nabucodonosor queria que eles se curvassem diante do seu ídolo, e ele disse: nós não nos curvaremos. Por que não? Porque somos hebreus. E também você que é crente, você não pode se curvar diante do sistema implantado por Satanás do mundo. E tem muitos crentes que têm se curvado. Meus amados e queridos irmãos, levanta a tua cabeça, porque a tua redenção está próxima. O teu Deus está vindo. Paulo diz: o Senhor, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente no Espírito. Por que santidade no Espírito? Porque o Espírito em nós é a parte mais profunda e íntima que nos leva a conhecer a Deus, a comunicar com Deus, porque o Espírito do homem tem consciência, intuição e comunicação no reino espiritual. Glória a Deus, aleluia. Mas o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. E tinha uma amendoeira ali? Tem não. Ele estava tendo uma visão. Aleluia. Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale cheio de ossos, e esses ossos estão sequíssimos. Então profetiza sobre estes ossos, fala com os ossos e diz assim: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E ele fez o quê? Conforme Deus mandou que ele fizesse, porque pela fé ele já via um exército de pé, dando glória ao nome do Senhor Jeová. Tempo de conquista.
Tempo de conquista. Que tempo é esse? É o tempo que você está vivendo. Tempo de muitas lutas. Tempo de muitas batalhas, de muitas pelejas. Por quê? Porque nós temos inimigos. Só quem tem inimigo aqui, levante a mão. Quem tem inimigo na sua casa, levante a mão. Aleluia. Aleluia. Temos Satanás. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ele não tira férias, não descansa, 24 horas ao nosso derredor. Por que não ao redor? Porque entre você e ele tem um anjo acampado. O mundo e a carne. Mas vem a palavra de Deus e diz assim, ó: mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Mas só entra nesta guerra, eu disse só entra nesta guerra, só tem coragem de guerrear aquele que é santo. Aquele que sabe que Deus é na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, no capítulo 1 João 5:4, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui, levante a mão. Quem é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vencer é derrotar. Aleluia. Ato de derrotar o inimigo em uma batalha. Não importa as lutas que você já passou, mas você está aqui. Não importa as guerras que você enfrentou, mas você está aqui. Não importa os inimigos que já se levantou, todos já caíram. Não importa outros que vão se levantar, não importa, porque eles vão caírem também. Vão cair também. Levante a mão e glorifique a Deus. Glória a Deus. E para que você possa vencer, é necessário que você seja santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. O crente santo, ele é cheio do Espírito Santo. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo, manifeste isso dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. O crente santo, ele alcança testemunho dos de dentro, a saber, da igreja, e alcança testemunho dos de fora. A mulher de Sunem disse: marido, vem cá, tenho observado que este homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Por isso Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, ou seja, em tudo. Malaquias, o profeta, diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Israel esteve nas mãos dos midianitas por 7 anos, por conta de crentes desajuizados, de pessoas que saíram das suas responsabilidades e Deus os entregou nas mãos dos midianitas, porque Deus não tem compromisso com o crente no pecado, mas havia um crente fiel, havia um crente santo, Gideão, e o Senhor o visitou através de um anjo e o chamou de varão valoroso. O Senhor é contigo. Escute, o Senhor é contigo? O Senhor é contigo? Aleluia! E quando Deus disse: Gideão, o Senhor é contigo. Aleluia! Gideão parou, pensou. Não era um crente emotivo. Era um crente espiritualmente equilibrado. Ele parou e pensou, disse: como? Como, seu anjo? O Senhor é conosco. Primeiro, a minha tribo é a menor de Israel. Segundo, dessa tribo pequena eu sou o menor. Como é que Deus é comigo? Outro detalhe, eu quero saber o que é feito dos sinais, das maravilhas, dos milagres.
que os nossos ancestrais, que os nossos pais falaram acerca de Jeová. Não estou vendo nada, não vi nada ainda. Glória a Deus. E Deus disse: Gideão, o homem é você. Deus escolheu você. Você será a voz profética de Israel. E através de você, Deus vai dar livramento a Israel. Escute, irmão, tudo que Deus precisa na tua casa é uma voz profética. E por isso você está aqui. Deus te levantou como uma voz profética. Oh, glória! E Gideão arregimentou um exército para lutar. E ele conseguiu 32 mil pessoas. Glória a Deus. Mas a seleção de Gideão não batia com a seleção de Deus. E Deus falou com ele e disse: Gideão, faça um culto, estou conjecturando, faça um culto de doutrina. Irmãos, doutrina não mata, o que mata é o pecado. Doutrina não mata, faz o crente crescer, glória a Deus. E só pula fora quem na verdade não tem sonho de Deus, quem não quer ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos aqui, irmãos, para comer pão, até porque é um pedaço pequeno demais. Nós estamos aqui sentando à mesa do Senhor para celebrar a sua morte e ressurreição até que Ele venha, porque quando Ele vier, nós vamos nos encontrar com Ele nos céus. Agora estamos aqui porque somos vencedores. Gideão não aceitava a ideia de Israel sobre o jugo dos midianitas. Então Deus disse: esse é o homem. Chamou 32 mil homens. Deus disse: dê a doutrina. O tema que eu vou lhe dar para pregar para o povo é sobre covardes. E ele pregou naquele dia sobre as qualificações ou desqualificação de um judeu que era covarde. E sabe o que aconteceu? De 32 mil pessoas, 22 mil voltaram. Agora imagine 22 mil pessoas murmurando, reclamando e dizendo que aquela mensagem não foi de Deus. Deus não faria uma coisa desta. Não é hoje o que muitas pessoas fazem? Glória a Deus. Quando termina a mensagem, vai discutir sobre ela e dar os seus pontos de vista e condenar quem a entregou. Aleluia. Coitado do Gideão, irmãos, 32 mil, 32 mil pessoas, 22 voltaram. Parecia que o seu ministério estava reprovado, mas nunca está reprovado o ministério que Deus consagra, que Deus chama, que Deus separa. Levante a mão e dê glória ao Senhor Jesus Cristo para sempre. Depois o Senhor leva aquele povo, meus amados, para beber água. E quando chegou lá, meus amados e queridos irmãos, para a tristeza de muitos, 9.700 não sabiam nem sequer beber água. Ora, se você não sabe beber água, você não sabe expulsar demônios. Se você não sabe beber água, você não tem autoridade de orar para Jesus curar enfermos. Se você não sabe beber água, você não dá sadachô, briaba comaxune raida, não deixure amor que dá churen conamaia, deixou debaque churia debecou. Se você não sabe beber água, nem o seu próprio testemunho você sabe dar. Voltaram 9.700 porque não sabia beber água. E alguém pode dizer: pastor, quem é que não sabe beber água? Muita gente da igreja não sabe beber água. Não sabe. E ficou quantos? 300. Deus não conta com quantidade. Diga bem alto para o inferno ouvir. Diga: Deus
não conta com quantidade, mas sim com qualidade. Onde estão os 300 de Jeová? Aqui, levante a mão e glorifique. Oriaba, roxirinde, robacaia. Escute, irmão. Jesus olhou na mesa com os 12, olho a olho, pá, 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 um a um, fez revisa de alto a baixo nos 12, terminou de fazer na mesa, já estava os elementos preparados. Aleluia. Pastor, a Santa Ceia é um dia de alegria, um dia de muita festa. É. O dia do arrebatamento da igreja vai ser um dia de muita alegria, só para quem vai subir. Mas não vai ser de muita alegria para quem vai ficar, não. E quem vai ficar não é o mundo, não. O mundo já está. Quem vai ficar? Os crentes, desobedientes, iracundos, antidizimistas, murmuradores, detratores, caluniadores, que falam mal de pastor, que falam mal do irmão, adúlteros, ficarão. Ou não? Ou estou errado? Estou certo ou errado, igreja? Não ouvi certo ou errado. Está na Bíblia. O problema é que às vezes a gente não sabe beber água. Aleluia. É. Eu tinha uma tia, ela morreu sem nunca beber água. Nunca bebeu água. Parece uma coisa estúpida, mas ela nunca bebeu água. Glória a Deus. Pastor, ela bebia o quê? Qualquer coisa, menos água. Tinha sede? Café. Sede? Café. Água? Nunca. Glória a Deus. E tem outros que tomam água muito pouco. E tem outros que não sabem beber água. Mas escute. Jesus disse, só para dar uma luzinha aqui que eu já estou terminando. Quem tem sede, vem a mim e... Se todos soubessem beber água, todos teriam ido naquele dia beber a água que ele tinha para dar. O Yahai desse picoflande e que te copacaia. Aiá, foi que chacatapacopicandefite limicaia. Era a festa, era a última ceia. E ele começou, Alexandre, ele começou com a mensagem que todo mundo gosta de ouvir, que é aquela que massageia o ego. Jesus sabe dar essa mensagem também. Aí ele disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Aí Judas, eu sabia. É assim mesmo. Também o que a gente faz, né? Tem que reconhecer. Aleluia. Glória a Deus. Por que Jesus não reservou outro momento para dizer aquilo? Mas foi naquele momento que ele diz, mais um de vós é o traidor. E o hipócrita disse, sou eu? Tu dizes. Onde é? Faca rebocote teliteri caias. Escholehe pioche copriam ni hidi sindicundiria falabessimi cobarraia. Canandiolos
Avrianche rebiose clamia fanecopastar. Nem sidicofubacaias. Nem todos se deram conta de que leápico significa necas, daquilo que Deus começou a fazer. Lecheficomahaias, só começou. Malachecote corime rabacaia. Vendestru que toria mafuribi coderebecaias. Raindestre ficou minha nave a necos. Tem muita gente brincando. Tem muita gente na igreja zombando de Deus com as suas atitudes. Escute. Deus está falando com você. E Ele não terá o culpado por inocente. O Gadai Shambobiade Haideli Koroma Komaha. Dino é Sidney destruime Komahaya. Jo Kiron me offline de swing de place. Monde choque por amas. Criar loriate pomar. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Esta é a vontade de Deus. E ele disse, lá em Romanos, cada um, individualidade, dará conta de si mesmo a Deus. E hoje é cada um examine-se a si mesmo. E depois desse autoexame, aí você vai participar. Se achar digno. Se não, para não adoecer, para não morrer, você não participa. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o cantor.